Entenda as raízes da crise política brasileira, assistindo ao novo original BP, A Crise dos Três Poderes. Assine e assista. Só na Brasil Paralelo. Então agora tem que se discutir um novo sistema eleitoral que possa... E aí, na discussão desse novo sistema eleitoral, está vinculado também... Não apareceu digamos, aqui. A perda de poder dos partidos na representação popular. E eles não querem mudar. Né? Você vê que teve uma discussão de uma mini reforma eleitoral esse ano passado e a questão do voto inspirado até no parlamento alemão, mas infelizmente a maioria não quis. Né? Depois de garantido o fundo dos 5 bilhões, o pessoal não quis mudar dessa vez. Então o projeto de poder, de vida, de continuar no poder pelo poder, é muito... faz atrasar muito o nosso país. É uma mediocridade e o que é pior, não há chance alguma de se recuperar, de melhorar só de dentro para fora. A classe política sozinha não vai fazer nada que melhore esse quadro. O sistema de baixa representação e a distância do povo criaram o cenário para o surgimento de uma nova classe política. Uma classe de deputados que beiram a invisibilidade pública, mas que dentro do sistema controlam o que é aprovado e reprovado. Controlam a filiação dos partidos, controlam a distribuição de recursos e determinam quem são grande parte dos candidatos apresentados ao povo. Essa classe que governa as veias da política brasileira sem depender de votos populares ganhou o nome de Centrão. Você sabe que o título Centrão surgiu precisamente na Constituinte, quando um grupo achava que só aqueles da chamada esquerda, né, dominavam a Constituinte. E este vocábulo, essa palavra Centrão veio vindo, que alcançou até os nossos dias. Tanto que a todo momento se fala em Centrão. Centrão não é partido, é um aglomerado desconexo de parlamentares que queriam ocupar postos nos ministérios. Se reuniram, botaram as siglas para escanteio e, evidentemente, assumiram o controle. Lembro de uma frase do presidente Figueiredo. Ele disse o seguinte: olha, me pediram tanto favor, mas tanto favor. E engraçado, eu nunca vi ninguém pedir alguma coisa pelo Brasil quando vinha me procurar. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: olha aqui, o presidente da República não pode e não deve aceitar indicações políticas feitas pelo chamado Centrão. Se fosse assim, você teria que dizer o seguinte: você, presidente, né, da República, teria que dizer: olha aqui, eu também não quero o voto dessa gente quando mandar algum projeto para lá, não é? Se ele disser isso, ele já começa perdendo 140, 150 votos. Como é que um presidente da República vai desprezar um grupo com tantos votos no parlamento? Eita, ó, pessoal de casa aí, vocês já estão entendendo onde a gente quer chegar. Com esse episódio polêmico, esse trecho polêmico, vamos falar aqui um pouco do Centrão. Na verdade, o Brasil tem grupos assim em todas as últimas constituições. Durante o período do regime militar, tinham 2 partidos, tinha a Arena e tinha um partido de oposição, e ambos tinham grupos, muitos dos quais permaneceram depois da transição política. Obviamente, na época da República Velha também tinham grupos muito semelhantes. E as transições políticas têm uma coisa em comum. Não se deixou de ter grupos de poucas pessoas que governam o Brasil, e o Estado só cresceu. Em todas as reformas tem uma constante nesse grupo, que é o crescimento do Estado. Então, eu diria até com muita tranquilidade, não só que o Congresso Nacional é uma oligarquia, mas que o Brasil é uma oligarquia. Eu acho isso bem tranquilo de falar. Acho que, pelo menos desde o período da República Velha, é bem fácil. A percepção de todo mundo quando olhava a República Velha era de uma oligarquia. Não tem... Aliás, é difícil olhar o regime da República Velha e falar, cara, isso não é uma oligarquia. E é difícil você ver algum ponto a partir da República Velha em que essa mesma lógica de que há um pequeno grupo, esse grupo governa, esse grupo não tem uma representatividade da maneira como as pessoas imaginam, embora ele tenha uma fórmula política democrática, ou seja, ele tem um discurso de representatividade, né? O que você acha dessa situação aí, Marcos? Você acha que é o Centrão mesmo que impede, talvez, essa governabilidade? O que eu acho interessante é que a gente está mergulhando no caos aqui. A gente já falou o seguinte. Primeiro comentário nosso.
Nossa Constituição é uma porcaria. 250 artigos, um sem número de incisos, você não consegue nem contar quantos. Quer regular tudo, todas as áreas, fala de família, fala de indígenas, fala de trabalho, fala de saúde, fala de assistência social, fala de segurança pública, sistema tributário nacional, vai para todos os lados e todos os lugares. Então, esse é o paradigma que você tem para falar do judiciário. Ou seja, olha o imbróglio aqui. Daí, quando você vai para o Congresso Nacional, a gente criou o desenho, você começa a perceber, né, que o desenho institucional republicano brasileiro foi mal feito. Está mal escrito. Pelo menos os americanos, eles não se gabam de ser uma democracia. Eles falam que eles são. É um sistema indireto de representação. Você elege o delegado, que por sua vez vai eleger o presidente. E eles sabem disso, eles batem no peito e eles sabem exatamente o que isso significa. Mas lá, todavia, você tem a questão do voto distrital, que ajuda pelo menos nessa aproximação entre eleito e eleitor. Sim. O que ferra a gente em todos os sentidos é o que o Lucas falou agora há pouco. Não existe essa aproximação. Existe, simbolicamente, é até engraçado, né? Capital sai do Rio, vai para Brasília. Fica longe. E fora isso, o sistema político também se distancia do eleitorado. Sim. Por quê? Porque você criou um baita de um mecanismo onde ele pode buscar voto no estado inteiro, se é uma celebridade, se é um fulano que ganhou alguma notoriedade de maneira muito rápida. Então, ele acaba se tornando uma peça atraente para esses macacos velhos da política, essas raposas velhas. E pronto, você criou um negócio novo. É o negócio do partido. A gente entrevistou esses dias no Pânico lá, o Emael. Qual que é a profissão? A profissão é dono de partido. O que você tem? Você tem uma estrutura partidária, você tem meia dúzia de vereadores espalhados pelo Brasil. Sim. E bate no peito e fala, vem aqui, ganha fundo partidário, ganha fundo eleitoral. Quer dizer, é um mercado paralelo que você criou, que não tem, como disse o Lucas, né, tem legalidade, mas não tem legitimidade, porque a legitimidade é uma expressão de manifestação popular. E se você não tem isso, você tem pessoas que tiveram 74, 80, 90 mil votos, mas pelo cálculo da cadeira não é o suficiente. É a verdadeira festa da democracia. Festa da democracia. E daí a gente entra em outro problema ainda, vamos somar tudo que tem de problema então, e falar que o voto do paulista vale muito menos que o voto da pessoa que mora no Acre, da pessoa que mora na Amazônia, da pessoa que mora em Roraima. Se você fizer o cálculo, é simples. Vamos fazer a regra de 3 aqui. Você tem 45, 50 milhões de paulistas versus o número de cidadãos em Manaus, e daí você no Amazonas, desculpa. E daí você vê que aqui a gente tem, proporcionalmente, muito menos deputado do que a gente deveria ter. Se você fizesse... Que é o coração do país. Porque são 50 milhões. Faz a regra de 3 com base nos 503 deputados. O São Paulo deveria ter 120, 130 deputados. Para ser proporcional à população paulista. Quer dizer, aí para ter essa aproximação entre eleito e eleitor, o voto distrital seria pelo menos o caminho básico para começar a reaproximar, né? Então você divide os distritos e você tem lá uma manifestação popular muito mais adequada. Mas, enfim, são muitos problemas. Eu não vejo a solução desses problemas a curto, médio prazo. Tem uma coisa que eu acho que o eleitor médio, eu aprendi isso na época do Estado. Quanto custa para você ser eleito? Porque, para pensar bem, você precisa de muitos votos. Muitos votos é uma grande propaganda. Eu preciso ser divulgado em grande parte. Se eu for imprimir panfleto, é caro. Se eu for ter cabos eleitorais que vão bater de porta em porta, é caro. Se eu for ser divulgado, sei lá, eu preciso de 100 mil votos para ser eleito numa proporcional dessa, é muito caro. Então, a barreira de entrada ela já é muito grande. Dependendo da situação, é pior ainda, porque você tem a mídia, uma mídia local ou algo assim, que tem o controle da informação. Quem é o dono daquela mídia vai tender a ser eleito. Então, vários estados é assim que funciona. O dono da mídia local é o cara que é eleito, que vira governador do estado ou que é o senador. Isso é uma realidade bastante comum no Brasil. E se eu quiser entrar nesse grupo, mesmo que eu tenha muito dinheiro, às vezes é difícil. Então, eu acho que tem uma certa ilusão, eu acho, da parte das pessoas que pensam assim, fulano é muito popular.
Sim, mas para fulano ficar muito popular, alguma coisa tem que estar promovendo ele, senão não tem como fulano estar tão popular. Esse outro problema também da gente imaginar que a popularidade do candidato vai dar também a legitimidade para ele, porque, sei lá, se a mídia fala muito de uma determinada pessoa, ela vai ser promovida. Isso não significa que ela tenha popularidade real, orgânica. Você pode criar a popularidade das pessoas. Então você fica numa situação que, de um lado, você tem pessoas que são conhecidas e elas são populares, mas elas não necessariamente são as pessoas que você olharia e falaria, caramba, essa é a pessoa que me representaria politicamente. De outros, tem donos de mídia local ou mídia de vários tipos que se elege. Também não me parece o fator que colocaria a pessoa lá. E de outra, a pessoa faz parte de algum grupo de poder que vai conseguir projetá-la. São raros realmente os casos de uma pessoa que no sistema brasileiro consegue criar um movimento orgânico e realmente se alçar uma posição. Por isso, eu acho que um dos grandes fatores do que cria, isso sem nem contar, levar em consideração o fundo eleitoral e outras coisas, como eles são distribuídos. Eu tenho um